eu cheguei a um limite pessoal, né? Eu cheguei nesse limite, mas eu fingi que não vi, né? Porque tem uma coisa aí que é bem sutil, que quando a gente chega a um limite pessoal, existe um padrão que faz com que a gente meio que queira esconder esse problema, né? E queira superar. E ao querer superar, né? Ao seguir em frente, porque o que acontece? Esse limite pessoal está mostrando que eu tenho uma dificuldade, né? Uma linguagem mais familiar, uma dificuldade. Uma linguagem mais técnica, a gente pode falar que é como um defeito. E entendam aqui defeito não como uma anomalia, mas como uma regra. Uma regra de como a realidade está configurada. E ao aceitar essa regra, né, desse defeito, na verdade eu vou ter a oportunidade de processar isso, e ao processar esse defeito, dificuldade, esse limite ele vai se expandir. Então, é como eu falei no vídeo anterior sobre o captar e o entender. No momento em que eu esbarrei nesse limite, pessoal, eu já sei que eu tô nesse limite. Mas esse fingir não ver é como assim, eu captei que tem um defeito, mas isso não quer dizer que eu entenda do que esse defeito trata. Tipo assim, eu tropecei em alguma coisa, mas eu não sei o que é. E ao fazer essa aceleração de seguir e tentar meio que passar por cima, né, do meu limite, eu passo por cima na minha cabeça, mas na realidade esse defeito ele continua aí, e ao não estar sendo contemplado, eu vou levar esse defeito para a expressão da minha própria vida, no meu contexto, e por aí vai, né? Então, quando eu percebo esse limite, ou seja, que eu captei, né? Então, como que eu aprendo sobre isso? O que foi do vídeo anterior também, que aprender é abrir um espaço, né? Um espaço significa que a gente vai desacelerar, então eu não vou poder continuar agora e ultrapassar esse limite e me superar e poder, sei lá, seguir as tuas expectativas, as minhas ou o que seja, mas eu tenho que dar como esse passo atrás e então vai ter essa desaceleração. E no outro caso, né, é uma aceleração. E esse, vamos dizer, é o erro capital da nossa mente, que porque ao perceber que eu estou num limite, a minha mente vai perceber como, tá, eu não tenho esse valor daquilo que eu queria fazer, né, o que está depois dessa fronteira. Então, eu me sinto desvalorizado. Então, ao me sentir desvalorizado, eu tenho essa possibilidade de parar e processar isso, ou, né, eu vou criar uma ação, eu vou fazer algo a partir dessa desvalorização. Então, na aparência, isso pode parecer bom, mas no fundo, eu estou criando um problema maior para depois. Tipo assim, eu tô empurrando com a barriga. Eu não consigo respeitar esse limite, e por isso que esse erro ele ganha a gente em muitos casos, porque não existe essa noção de que o defeito é uma coisa que faz parte. Sim, eu me sinto, tá faltando alguma coisa, né? Então, isso me empurra ao invés de eu aprender sobre essa dificuldade, eu vou tapar ela, né?
eu vou me proteger disso, dessa informação, que é uma informação nova para mim. Assim, por que eu tenho essa dificuldade? O que é esse defeito? Mas eu não quero ver, né? Eu não quero ver. Eu prefiro ficar com esse defeito enrustido, né? Do que ter que parar. Porque parar, eu vou ter que lidar com essa sensação, com essa frustração, dessa desvalorização, entre aspas, porque... E o que acontece? Quando... Assim, esse é o erro capital da mente. Por quê? Porque quando esse limite pessoal, ter esse limite pessoal me ofende, significa que eu estou vivendo essa dificuldade como algo pessoal, como se essa dificuldade fosse minha. Tipo assim, eu não consigo parar nesse limite, assim, a superação me faz... Eu quero superar, né, a qualquer custo, eu quero seguir em frente. Isso não é uma dificuldade só minha, mas eu vou pensar isso. Ah, porque outra pessoa faz isso, porque não sei o quê. Então, ao viver isso como uma dificuldade pessoal minha, eu estou justamente fazendo com que esse limite seja realmente um muro, né? Porque se eu tenho um espaço de comunicação aí, né, para processar essa dificuldade e tenho a compreensão de que não é a minha dificuldade pessoal, mas isso faz parte de uma dificuldade que é de caráter geral. Então, justamente ao respeitar o meu limite e parar para processar, você vai poder transformar esse defeito em algo que você consegue ver e se torna algo mais impessoal. Esse algo impessoal te comunica com as outras pessoas e com outros contextos. O seu limite, quando estava só colocado em termos de um problema pessoal, esse sim que te bloqueava, né? Ao querer superar a qualquer custo e fingir que não tem nada, aí sim que a gente está criando essa barreira. No momento em que a gente aceita, então isso que parecia ser um limite, né, pessoal, que tem a ver apenas com uma dificuldade minha, na verdade se mostrava algo maior, né? Usando uma outra imagem. E assim, é a própria vivência dessa situação comigo mesmo, de um limite em que eu não queria respeitar e eu queria superar. Ao poder viver isso que eu tenho a oportunidade de abrir isso. Entende? Assim, essa aceitação desse defeito que eu também vejo expresso em mim me permite, né, a aceitação disso permite eu olhar e ver esse caráter impessoal que permite eu descrever, né? É como se fosse, vamos dizer que eu sou uma pecinha de um quebra-cabeça, né? E esse quebra-cabeça desse defeito, vamos dizer, que tipo assim, eu entendo que ainda não, talvez não seja um conceito, parece tá errado isso, né? Mas tá zoado esse bagulho, mas ao ser uma pecinha desse quebra-cabeça e ao poder ver além dessa questão de ser uma dificuldade minha, pessoal, é como se eu tomasse uma distância disso. E a própria realidade vai poder ler isso, que está se expressando através de mim, mas não é só meu, e decodificar. E eu vou participar dessa decodificação, ou seja, eu vou entender por quê. Porque é muito diferente você estar vivendo uma dificuldade, achando que é uma dificuldade só sua, que é sua culpa, e viver essa dificuldade como, não, isso tem um sentido. E uma vez que eu aceite processar isso,
eu vou sair do outro lado desse processamento com um sentido novo, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, que eu chamei de erro capital da mente, né? Tá descrito nesse vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, né? Que fala sobre as 5 dimensões do conflito. Esse seria como essa terceira dimensão, que tem a ver com um conflito de comparação, né? Um conflito de competição, que tem muito a ver com a nossa mente. Então, se você quiser saber mais sobre isso, siga o link. E hoje chegamos aqui no limite. Então, obrigado, até a próxima.